aqui a autoridade britânica. Vamos dar seguimento aqui ao nosso evento. Então, primeiramente, gostaria de dar boas-vindas a todos, agradecer aqui mais uma vez a brilhante participação do Alberto Costa, com a ajuda da Helena, com a ajuda da Ellen, aqui do nosso departamento. Gostaríamos de parabenizar a todos aí pelo interesse nas certificações internacionais. Tenham ciência de que vocês estão muito à frente aí da grande maioria da população do Brasil, que vocês vão ter, e o Alberto vai mostrar isso aqui muito bem hoje, vocês vão ter a chance de entender muito melhor como que vocês podem, de fato, provar para o mundo o quanto vocês sabem de inglês, tá? Então, reforçando aqui o nosso evento, ele está sendo transmitido pelo YouTube, tem na descrição, então observem com bastante atenção que na descrição aí do evento tem um link para vocês acessarem, e esse link ele é muito importante desse formulário para vocês registrarem a participação, para depois concorrer, né, no final do evento, nós vamos sortear para os inscritos, né, quem preencher esse formulário de hoje, tá, que está aí no YouTube, nós vamos sortear tokens para um exame de Cambridge que se chama Cambridge English Placement Test. É um exame de Cambridge, é um pouco mais simples, mas é um exame muito relevante. Aqui mesmo em Belo Horizonte, a gente tem empregadores de grande relevância que utilizam esse certificado que vocês vão estar concorrendo hoje para contratar funcionários, para contratar colaboradores. Mas a principal finalidade desse token é para vocês, de fato, já experimentarem, já saborearem a dinâmica toda de Cambridge, para daí, sim, escolherem os exames de maior relevância, todos eles que o Alberto vai falar aqui, tá bom? Então, mais uma vez, reforçar que isso aqui é aberto para todos, tá? Então, se você tem interesse, a gente tem pessoal do Brasil inteiro aqui participando desse evento. Ao final, o que a gente sempre recomenda é entre em contato com o centro local da sua cidade. Porque os exames, a gente está falando aqui de uma forma global, mas o atendimento para você fazer o exame na sua cidade, no seu estado, na sua região, é com o centro que vai te atender localmente, tá bom? Então, vamos começar, Alberto. Muitíssimo obrigado. Stage is yours. Boa noite, Edmilson. Boa noite a todos. Obrigado a todos pela presença e obrigado também à equipe que está aqui conosco, né, da Cultura Inglesa, e aqui também a Helena de Operações, que está dando suporte para a gente. Bom, nós vamos falar hoje, basicamente, tudo sobre os exames de Cambridge. Então, como eu falei, a gente tem uma equipe aqui disponível para dar suporte, né? Eu vou poder acompanhar as perguntas que, porventura, vocês fizerem, né? Bom, a gente tem uma agenda aqui que é um pouquinho extensa, mas a gente vai falar sobre tudo e deixar vocês bem tranquilos em relação às dúvidas, tá? A gente vai esclarecer todas as dúvidas. Vamos falar rapidamente sobre a nossa missão, e também explicar o que são os exames de Cambridge, né? Nós temos candidatos que podem estar fazendo pela primeira vez, ou talvez as famílias, né, de estudantes que ainda não têm uma informação muito profunda sobre os exames. Nós vamos explicar o que são. Vamos falar também do reconhecimento que esses exames têm a nível global e também mostrar que esses exames, né, dentro do seu programa de estudos, vão fornecer para você um caminho para o aprendizado contínuo. E também vamos falar sobre como essa preparação para o exame vai fatalmente aprimorar o seu nível de inglês. E a partir do momento que você faz a inscrição e você faz o exame, você vai receber alguns documentos importantes de Cambridge. A gente vai demonstrar que documentos são esses. E, claro, além de falar dos benefícios, nós vamos trazer aqui algumas dicas importantes para o seu preparatório. A gente sabe que na cultura inglesa, né, você tem um acervo de materiais que inclui aí o seu material didático, todo o trabalho que o professor traz, né, para a sala de aula, as atividades, mas praticar para se sair bem no exame nunca é demais. Então a gente vai trazer aqui algumas dicas e recursos que podem ajudar ainda mais essa prática e também é uma oportunidade para você estender essa prática para além da sala de aula, né? Então, isso vai acrescentar ao que você já tem aí de recursos para estudar. Quando a gente pensa assim, em níveis de proficiência, em ser fluente na língua inglesa, qualquer um pode dizer que é fluente. Você pode redigir um currículo agora e simplesmente dizer que é fluente em inglês. A questão principal que a gente precisa pensar é
você consegue comprovar que você tem um determinado nível de fluência na língua inglesa com segurança? Então, esse é o papel, um dos papéis, uma das funções de você ter uma certificação internacional. A nossa missão como instituição é ajudar as pessoas a aprender inglês e provar as suas habilidades para o mundo. E essa comprovação, ela é muito importante, não só para você ter como uma segurança pessoal, né, uma conquista dos seus estudos, mas também porque ela é bastante utilizada e você também nunca sabe a hora que você vai ter que apresentar esse documento. A gente vai trazer aqui até um exemplo, né, bem recente de um edital e como esse edital destaca a importância da certificação de Cambridge, né? Então, com essa missão de ajudar as pessoas a aprender inglês e provar as habilidades para o mundo, a gente precisa também ter um conhecimento do que é esse exame que a gente vai prestar, né, como candidato. Bom, os exames de Cambridge são exames internacionais de proficiência linguística, eles vão avaliar o seu domínio do inglês em diferentes níveis, né? Para que esse exame aconteça e para que também o exame tenha esse grau de confiabilidade, né, das pessoas e instituições que utilizam, universidades, empresas, etc., é preciso que durante a aplicação do exame, vários protocolos sejam aplicados, né? Esses protocolos são estabelecidos por Cambridge e eles envolvem uma série de regras que inclui desde você chegar com bastante antecedência no local de prova, como também o que trazer, não trazer para dentro da sala do exame, né? Então tem uma série de passos aí, de protocolos que a gente precisa levar em consideração para que o exame mantenha, né, a sua segurança, a sua qualidade e principalmente a sua confiabilidade. Os exames são uma avaliação externa e, portanto, imparcial. Quando você presta o exame, todo o material é enviado para a Inglaterra e aí a Inglaterra emite o seu certificado. Então, ninguém da escola vai ter contato com esses exames, né? Então, a avaliação é feita por examinadores, né, lá na Inglaterra também. E os exames de Cambridge, eles sempre vão avaliar as 4 habilidades, né? E dentro das habilidades, as competências de comunicação em situações reais do dia a dia. Ou seja, o que é que você consegue fazer utilizando o seu conhecimento de inglês? Muito mais importante do que uma questão do exame perguntar se você lembra qual é o particípio passado do verbo irregular X, é você ter uma situação para a qual você vai precisar, né, usar aí suas competências, o seu domínio do inglês e resolver essa situação, seja uma interação cara a cara, né, ou seja, uma interação por meio escrito também, ou como você vai interpretar textos, né, textos mais longos, textos menos longos, etc. E isso tudo, para isso você precisa demonstrar essas competências de comunicação na hora do exame, né? E isso tudo reflete a maneira como a gente se comunica no dia a dia. E aí, como resultado, né, como as questões elas sempre focam em habilidades de comunicação, na sala de aula há esse reflexo também, ou seja, as atividades que o professor propõe para que vocês façam em pares, em grupos, tudo isso é para que você coloque aí em prática suas habilidades de comunicação, né? Então, tudo que acontece na sala de aula é um reflexo do que você vai fazer no dia do exame, e isso é um reflexo benéfico, assim, tem uma influência positiva nas práticas pedagógicas, né, dos professores. Bom, Cambridge tem hoje em dia esses exames que vocês veem aqui no diagrama, e isso vem formando um caminho para o aprendizado contínuo. A gente tem aqui exames que, logo no início aqui dessa escadinha, né, do diagrama, exames para as crianças, e a partir do nível A2, a gente tem os exames para adolescentes e adultos, né? Então, os programas de inglês, da cultura inglesa, têm exames de Cambridge atrelados a cada momento do programa. Então, se você está aqui, é porque você está se preparando para um desses exames por recomendação do professor, ou se é seu filho ou sua filha que vai prestar o exame,
Então, também um desses exames vai estar atrelado ao programa de inglês que a criança está cursando, né? Bom, vocês notam também que os exames de Cambridge têm, na nomenclatura, essas letrinhas e números aqui, né? Essas letras e números, elas vêm dessa matriz internacional conhecida como Quadro Comum Europeu de Referências para Línguas. Essa é uma matriz que existe há mais de 20 anos e influenciou tudo que a gente faz quando a gente pensa em ensino, aprendizagem e avaliação de idiomas em geral. Então, cada conjunto aqui de letrinha e número significa um determinado nível. E hoje, como tudo isso é documentado, né, as pessoas que vão, ou as instituições que vão utilizar o seu certificado, quando você apresenta um certificado de um determinado nível, todo mundo vai entender exatamente que competências você desenvolveu, o que é que você consegue fazer, né, para determinadas funções, seja no trabalho, seja no meio acadêmico, ou, por que não, quando você está aí usando de momentos de lazer, né? Faz uma viagem, faz um intercâmbio, e aí você não vai ter a língua como uma barreira para se comunicar, né? Então, esse caminho para o aprendizado contínuo, ele fornece, né, uma oportunidade de você aumentar a confiança para a comunicação, e esses marcos regulares, né, eles vão dar para você oportunidades de estabelecer objetivos a curto prazo e também vai dar oportunidade de você conquistar e comemorar essas conquistas, porque você vai aí estabelecendo alvos linguísticos. A partir do momento que você consegue, existe uma celebração e isso ajuda a você na motivação, ajuda você a se manter motivado, né? E a gente sabe que o domínio de um outro idioma vai também dar para você a oportunidade de ter experiências enriquecedoras, porque isso a gente percebe, né, nos alunos que têm o domínio do inglês, oportunidades de promoção no trabalho, oportunidades de programas acadêmicos, e sempre eu gosto de ressaltar, a gente não só trabalha e estuda, a gente também tira férias, a gente quer um intercâmbio, a gente quer receber alguém no nosso país, e a gente sabe que isso também é parte dessas experiências que o domínio pleno de um idioma propiciona, né? Propicia para a gente. Bom, eu falei desse caminho do aprendizado contínuo. A gente sabe também que quando a gente está desenvolvendo competências, né, em outras línguas, isso é um fator essencial no desenvolvimento de várias habilidades para a vida. Hoje, as empresas e o meio acadêmico falam muito em habilidades socioemocionais, também conhecidas como soft skills. Essas habilidades para a vida, né, elas também são desenvolvidas a partir do momento que você vai estudando e aprimorando o seu domínio no idioma. Isso é um grande auxílio para que você desenvolva habilidades tais como pensamento crítico, criatividade, colaboração e também comunicação, né, que é a base aí do aprendizado de um idioma. E a gente sabe também, por meio de muitas pesquisas, que quando você é avaliado em diferentes momentos, né, do seu programa de estudos, ajuda você não só a manter uma motivação, mas ter também uma noção mais clara de como você está progredindo. Você está progredindo de forma equilibrada em todas as habilidades? O que é que você precisa reforçar? E que habilidades você se sai muito bem, tem mais facilidade? Então, ter essa noção também é importante, né, nessa jornada, e as certificações, elas ajudam, né, a sinalizar o seu desempenho para você mesmo. E uma vez que você faz a inscrição para fazer a certificação, o que é que você recebe de Cambridge? É preciso a gente pensar nessa linha do tempo, né? A gente está agora no momento de inscrições para os exames, a janela está aberta ainda, então é uma oportunidade, né, de você fazer a inscrição. Pouco tempo depois que você faz a inscrição,
tem um documento que você recebe que é o Confirmation of Entry. Esse documento ele vai trazer para você as informações específicas do dia do exame. O local, os horários, os componentes e várias outras informações. E uma informação muito importante também é o seu número de candidato. É com esse número que você vai poder acessar o seu resultado com uma certa antecedência por meio do portal de resultados. Então, a partir do momento que você se inscreve e, algum tempo depois, você recebe a confirmação da sua inscrição, guarde esse documento, tá? Porque você vai precisar dessas informações até que o certificado seja emitido. Então, você fez o exame. Após o exame, algumas semanas depois, você vai receber o seu relatório de desempenho. Então, dependendo do exame que você fez, o seu relatório vai vir assim. Esse é o relatório dos exames para as crianças. Esse relatório de desempenho traz os pontos fortes, pontos de atenção e sugestões de como você pode aprimorar os pontos de atenção. Ele vem em português. Então, a criança, a família da criança, todo mundo fica sabendo como a criança se saiu nesse exame, né? Já, se você vai fazer os exames a partir do nível A2, o A2 Key, ele vai ter um relatório de desempenho dessa forma aqui. Você tem um gráfico com as habilidades, e aí você vai ver em que habilidade você está mais forte, em que habilidade você ainda precisa reforçar um pouco mais. Então, sinaliza, né, aí para você como você vem se desempenhando nesse aprendizado do inglês. Após o envio, né, ou a disponibilização dos relatórios de desempenho, Cambridge emite os certificados, né, por meio dos centros autorizados. Então, se você fez o exame para crianças, esse é o certificado que a criança recebe, tem os brasões de Cambridge aqui que indicam o desempenho, né, do estudante em cada um dos componentes, e a partir do nível A2, você tem esse certificado aqui, que vai trazer o seu desempenho geral, mas também vai trazer o seu desempenho por habilidade, além do nível no quadro comum europeu que você conquistou com essa certificação, né? E é isso que é importante. Esse documento você tem que guardar com muito zelo, porque a gente nunca sabe quando vai precisar dele, né? Então, como não tem segunda via, guarda com muito cuidado, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, e tem um formulário que o Edmilson mencionou, que vocês podem clicar e colocar ali uma pergunta, mas basicamente é mais para a gente ter uma noção, assim, se você tem certeza de que exame você vai prestar, ou se você está ciente de qual exame o seu filho ou sua filha está se preparando para prestar. Então a pergunta é, qual exame de Cambridge você ou seu filho está se preparando para prestar? Então, se você sabe exatamente qual é o exame, a gente tem todos esses aqui. Então, você está ciente, isso é ótimo. Se você não tem certeza, existe aqui a opção da letra I, não sei, e aí é uma oportunidade de você colocar essa pergunta nesse formulário aqui do link que a Edmilson mencionou, e aí as equipes, né, aí das culturas inglesas vão poder esclarecer para você qual exame você vai prestar, né, ou o seu filho vai prestar daqui a pouco. Então, estamos agora na inscrição e os exames vão acontecer posteriormente, entre novembro, dezembro, isso vai depender aí de qual exame. Mas eu falei lá na frente, né? Se preparar para um exame melhora o inglês? Sim ou não? Bom, a resposta é sim. Quando a gente está se preparando para um exame, né? A gente fatalmente vai aprimorar o inglês, principalmente hoje em dia, como a gente tem uma matriz internacional conhecida globalmente, então a gente precisa ter certeza de que todas aquelas competências que estão mapeadas nesse documento estão sendo trabalhadas para que você, de fato, demonstre, né, que desenvolveu tudo isso dentro de um determinado nível de inglês.
Então, isso é o objetivo, que é muito importante. Então, quando a gente tem um objetivo a ser alcançado, isso vai também aumentar a nossa motivação, né? E não tem segredo assim. O domínio pleno de um idioma é um caminho longo. A gente precisa estudar de fato, a gente precisa aí colocar, né, uma quantidade de esforço, de disciplina. E a gente sabe que quando a gente está dirigindo uma estrada sem sinalização, parece que o caminho nunca chega, né? Então, a certificação é uma oportunidade de sinalizar melhor esse caminho que você está percorrendo, até que você atinja aí seus objetivos, né, em determinado ponto dessa estrada que é longa, né? Mas a gente não tem somente uma questão de nível, é também uma questão de, como eu mencionei, quando você tem uma certificação internacional, pelo fato de hoje ela está atrelada a uma matriz globalmente conhecida, não é só você, mas as pessoas que recebem esse documento, elas já entendem tudo que você consegue fazer quando você está usando esse idioma para ler, ouvir, falar e escrever, né? O foco é sempre no que você consegue fazer, né? E a certificação é o momento de você provar as suas habilidades e provar as suas habilidades não só para Cambridge, mas para o mundo, não é? Então, essa sinalização é importante. Os exames, devido ao grau de segurança, né, que eles são aplicados no dia do exame, a elaboração do exame, o fato de eles virem, né, de uma instituição que tem mais de 100 anos de experiência, elaborando, aplicando, corrigindo, emitindo certificação de proficiência na língua inglesa, eles têm grande reconhecimento por outras instituições. Quando a gente fala de reconhecimento, a gente fala que instituições ao redor do mundo, elas têm a segurança de que quando você apresenta a certificação, você de fato tem aquele nível de inglês. Essas instituições podem ser universidades, faculdades, podem ser empresas, como também governos e ministérios, né? Isso tudo ao redor do mundo. E aí sempre fica aquela pergunta: e no Brasil? As instituições no Brasil, as empresas, elas reconhecem os exames de Cambridge? Sim, muitas reconhecem os exames de Cambridge e não só, elas têm uma garantia, têm uma segurança de que não importa quando você prestou o exame, entende-se que você tem um documento, né, que não expira. Deixa eu dar um exemplo aqui de um edital bem recente que foi lançado pela CAPES, né, a instituição de fomento à pesquisa, bolsas de estudo e tudo mais. Então, a CAPES, ela recentemente, vocês veem aí na data, ela lançou esse edital para bolsas de doutorado sanduíche no exterior. Então, o edital é bastante longo, tem todas as questões ali de pré-requisitos, etc. E quando ele foca aqui na parte de comprovação de proficiência, você tem que apresentar um documento, né? E olha o que o edital diz em relação à comprovação por meio de um exame de Cambridge. Os exames de Cambridge que o edital reconhece são o C2 Proficiency, que é o nível mais alto, o C1 Advanced ou o B2 First, né? Mas eu queria destacar um aspecto importante, é que para que você tenha essas oportunidades, no caso desse edital, o nível mínimo esperado é o nível B2, e olha que ele diz que no caso dos exames de Cambridge, é sem prazo de validade, enquanto que alguns outros exames ou testes você tem que ter realizado num prazo aí de 2 anos. Já o de Cambridge, ele deixa bem claro aqui, sem prazo de validade. Então, não é só uma questão de uma conquista, mas é um investimento também importante, né, na sua carreira, desde cedo aí. Então, vamos recapitular aqui os benefícios, porque a gente tem o lado bom, que são as dicas para vocês praticarem inglês. Recapitulando aqui os benefícios, além de melhorar o inglês, outros aspectos são beneficiados quando você está nessa preparação, né,
para um exame e, por tabela, desenvolvendo o seu inglês. Uma delas é a mobilidade. A gente viu aqui o edital da CAPES, né, permite acesso a cursos superiores no Brasil e no exterior. Outro também, quando você está desenvolvendo competências, né, na língua inglesa, essas competências que você desenvolve em línguas em geral, elas são transferíveis de uma língua para outra. Então, se você aprende a estruturar um texto em inglês na preparação para o exame, isso também pode ajudar você na preparação para o Enem e também em outros vestibulares, né? Isso ajuda na confiança e na autonomia no uso do idioma, né? Deixa você mais seguro para se comunicar. Essa preparação, ela é estruturada de tal forma que dá para você uma trajetória clara do aprendizado, né? E você vai entender melhor alguns ajustes que você precisa fazer, sendo o caso, né? Quando você tem o objetivo alcançado, a sua certificação, esse sentimento de conquista é algo que também ajuda na motivação, e esse momento, né, de celebrar, né, é muito importante. Cada conquista a gente tem a oportunidade de celebrar, porque isso vai ajudar a gente a querer subir, né, mais um degrau na nossa trajetória de aprendizado, sem contar que isso vai também ajudar na qualificação profissional e empregabilidade, né? Ou seja, são muitos benefícios que a gente tem quando a gente está se preparando para uma certificação e, de fato, consegue a certificação. Bom, daqui desse momento da inscrição até a hora de você fazer o exame, a gente precisa ter aí algumas práticas, né, reforçar aqui algumas habilidades. Então, eu vou trazer algumas sugestões de recursos, né, que estão aí abertos, disponíveis para vocês praticarem o inglês. São dicas valiosas, tá, pessoal? Então, o que é que a gente pede para você? Não esqueça de anotar essas dicas. Assim, as perguntas, você tem aí o link do formulário. E também é importante salvar essas dicas. Esse a cereja no bolo, tá? Eu vou dar para vocês a oportunidade de vocês guardarem todas essas informações daqui a pouco. Então, uma dica importante é você acessar os recursos de Cambridge que foram feitos para você, o estudante, né, o candidato que está se preparando para as certificações. A gente tem aqui um portal que tem uma série de recursos, plataformas, né, de acesso gratuito, né? É sempre importante você, durante o preparatório, desenvolver e praticar as 4 habilidades, né? E também aprimorar gramática e vocabulário, porque isso vai ser o arcabouço para que você coloque as suas habilidades à prova, né? Na hora que você vai precisar usá-las. É muito bom entender também o que esperar do exame, ter uma noção de como o exame funciona. Os professores vão aí ter os momentos de simulados com vocês, né? É bom também estar ciente dos procedimentos para o exame. O dia do exame tem uma série de procedimentos, é importante ficar ciente também. E, como eu falei, né, esse QR Code que vocês veem aqui, ele dá acesso a essa gama de recursos que vocês podem utilizar, né? Tem a parte de Exam Essentials, tem a parte de Learner Essentials, que são atividades, plataformas para os estudantes mesmo. Então, quando a gente está se preparando para um exame, por mais que a gente revise, né, surgem perguntas do tipo: mas qual é a duração do componente de leitura? Qual é a duração da componente de escrita? Então, é importante saber disso. Quais habilidades são avaliadas? A gente sabe que as 4 habilidades são avaliadas, mas dentro de cada habilidade a gente tem uma gama de competências, né? Quais delas são avaliadas? Como são as perguntas do exame? Como são as questões do exame? E que atividades o exame usa para avaliar cada habilidade? Eu tenho que escrever uma história, eu tenho que interagir com o meu colega, então tudo isso são perguntas que surgem, né,
e por meio desse QR Code você vai acessar os recursos e eu vou falar de alguns deles com mais detalhes daqui a pouco. Outra pergunta também que a gente informa, mas pode esquecer, qual é a duração de cada componente? Você tem que responder aquelas perguntas dentro de um determinado tempo, né? Então, é importante estar ciente disso. E como é que os resultados são apresentados? Eu falei lá na linha do tempo, né, que você tem o relatório de desempenho, depois você tem o certificado oficial de Cambridge, né? Mas é bom entender esses documentos e que informações eles trazem para você. Bom, a outra dica, dica número 2, é praticar além da sala de aula. Então, fora da sala de aula, as crianças podem, por exemplo, praticar em casa aí com o pai, com a mãe, atividades por meio desse livro ilustrado, né? A gente tem um livro para cada nível, e aí são páginas e páginas atraentes, ilustradas, para que as crianças possam praticar, né, o vocabulário específico para cada exame, e as atividades podem ser utilizadas aí com as famílias, coloca na televisão aí, ou no computador, no celular, a criança vai apontando aí para os objetos e pessoas na imagem, e aí vocês podem fazer perguntas sobre tudo que tem lá, né? As ações, as cores, os objetos, etc. A gente tem também uma série de jogos online, que são conhecidos como Kahoots. Professores de inglês amam Kahoots, mas as crianças podem praticar esses jogos também em casa com as famílias, né? Então, quando vocês receberem o presente que a gente reservou, basta clicar no link aqui que vai dar direto na atividade, e aí é só escolher o tema e praticar com a criança, ou ensinar a criança a praticar sozinha. As crianças também têm um portal de muitas atividades online, tem atividades de leitura, tem atividades de karaokê para praticar aí músicas que, assim, as músicas vão ajudar na pronúncia, né? Também. Então, basta clicar num determinado nível e você vai ter um menu de atividades para praticar inglês. Perdão. E também, caso as famílias queiram saber como é um simulado, né, o exame do começo ao fim, a gente tem aqui os modelos disponíveis, né, para que você entenda o que é que a criança vai fazer naquele dia em cada componente. Bom, ainda continuando na dica 2, a gente vai falar agora de atividades para adolescentes e adultos. Então, o que é importante aqui? Continuar praticando inglês, seja dentro ou fora da sala de aula. Então, se você está se preparando para um desses exames aqui, do A2 Key até o C2 Proficiency, a gente tem, por exemplo, um portal aqui de atividades chamado Learning English. Esse portal aqui tem as atividades organizadas por cores. Cada cor é um determinado nível de atividade, né? Esse portal, como ele tem muitas atividades, você tem uma busca aqui, e nessa busca você escolhe se quer reading, se quer listening, pronúncia, etc. E também a gente tem para esses níveis os Kahoots, que são os jogos online, né? Então, novamente, você vai clicar aqui nesses quadrinhos do lado direito e acessar o Kahoot do tema específico que você quer trabalhar, praticar em inglês. A gente tem também uma ferramenta extremamente importante, eu digo isso porque ela é também uma das minhas favoritas, é uma ferramenta que usa inteligência artificial para dar feedback no seu desempenho escrito. Ela é o Write and Improve, então essa ferramenta ela é quase toda, né, aberta com atividades gratuitas para os estudantes fazerem. Essa ferramenta aqui permite que você acesse questões de escrita da sua escolha, tem vários níveis, você escolhe uma questão, você responde ali a questão,
envia, imediatamente você recebe uma avaliação do seu desempenho. Essa avaliação vai trazer nota, vai trazer o nível do quadro comum europeu, vai trazer comentário e, importante, essa avaliação, ela não vai corrigir o seu texto, tá? Mas ela vai destacar áreas que você precisa refazer, aí você refaz na plataforma, envia novamente, recebe novo feedback. Então você pratica inglês escrevendo, vendo o feedback, os destaques ali, faz as alterações, envia novamente e assim você continua melhorando, né, a sua habilidade de escrever. Você também pode desenvolver as habilidades de oralidade, né, de fala. Então, a gente tem uma plataforma que também utiliza inteligência artificial para que você pratique conversando com o robozinho aqui chamado Sandy. Então, você acessa a plataforma aí no seu computador, celular, etc. É gratuito, né? Então, você começa a falar, Sandy faz perguntas, você responde, e daí você tem uma avaliação. Não está satisfeito com a avaliação? Pode fazer quantas vezes quiser. E aí a gente sempre sugere que quando você for responder as perguntas, nunca dê respostas curtas, monossilábicas. Você tem que dar uma resposta em que você vai expandir a sua ideia, né? Quanto mais você expandir a resposta, mais fácil de você ter um nível mais alto na sua avaliação, né? E aí você tenta melhorar a sua pontuação. Bom, essa plataforma, em 2024, passou por alguns ajustes e várias atividades foram acrescentadas ao Speak and Improve. O que é que foi acrescentado aqui ao Speak and Improve? Bom, é uma plataforma nova, são atividades novas, né? E agora, na plataforma, você consegue acessar mais de 40 atividades práticas de speaking, e você vai praticar diferentes competências na hora de falar. Tem também testes completos para você fazer, todos disponíveis aqui, e também você pode, ao fazer as atividades, obter as pontuações e praticar mais para continuar melhorando. Muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho com quem falar inglês. Agora você tem a Sandy para falar com você, né, e aprimorar o seu inglês, né? Então, você pode também ter aí os badges, né, as medalhinhas que você recebe e tal, porque mas isso só se você se inscrever lá, criar um perfil que também é gratuito. Então, você tem que opções? Opção de praticar diferentes competências, respondendo perguntas, dar opinião, fazer uma apresentação, etc. Ou você pode fazer um teste completo. Você escolhe um teste e esse teste ele é faseado. Parte 1, você tem que responder perguntas. Parte 2, leitura em voz alta. Parte 3, fazer uma apresentação. Então, olha, quantas competências você já está aí praticando em apenas um teste. Tudo isso falando. Então, são muitas coisas legais que você pode fazer, né? E se quiser praticar também no celular, enquanto está a caminho aí do seu curso de inglês, da escola, então você tem essas atividades aqui para 3 níveis. Nível A2, nível B1 e nível B2. Então são várias atividades para você desenvolver diferentes aspectos da língua. Gramática, vocabulário, pronúncia, leitura, compreensão auditiva. Então, não faltam recursos para você praticar inglês além da sala de aula, né? E a dica número 3, ela é muito importante, porque a gente tem para cada exame um livreto chamado Information for Candidates. Então, sabe essas perguntas que a gente viu lá atrás? Tudo isso aqui você pode responder com base nesses livretos. Então, dependendo do exame que você vai fazer, você vai lá, Learner Essentials, e acessa esse documento, baixa. A linguagem, né, ela é super acessível,
Então, você não vai ter dificuldades nesse sentido. E se você está fazendo os exames a partir do nível A2, que existe um Information for Candidates para cada exame, como a gente está vendo aqui nas ilustrações, né? Então, o presente que vocês vão receber já tem um link pronto aqui para você clicar e acessar diretamente. Eu falei para vocês sobre as dicas, né? Eu disse, anotem, façam perguntas, mas principalmente salvem essas dicas. Então, para vocês salvarem essas dicas, eu tenho aqui um QR Code que vocês podem ler e ter acesso, né, a essas atividades com os respectivos links. Então, fica bem mais fácil de vocês acessá-las, né, e começar a praticar inglês com outras atividades que se somam a tudo que vocês já têm na cultura inglesa. Eu também tenho uma outra sugestão. Não só acessa o QR Code, mas também faz um print dessa tela, porque você pode querer compartilhar isso com o colega, né, a outra pessoa que também está aprendendo inglês e se preparando para uma certificação de Cambridge. Então, lê o QR Code, baixa, mas também tira o print, porque outras pessoas podem querer usar essas atividades, né? E aí elas estão disponíveis aí. Compartilhar, tudo que é compartilhado é melhor, né? Então aproveita aí para compartilhar, que eu vou chamar o Edmilson, para saber, Edmilson, se houve perguntas, o que é que surgiu aí enquanto eu estava fazendo a apresentação. Maravilha, Alberto. Sensacional, como sempre, né? Brilhante. Temos perguntas, sim, perguntas interessantes aí para você nos ajudar a responder. Daqui a pouco eu vou responder algumas também mais de característica operacional, mas as acadêmicas eu deixo para você, evidentemente, tá? Tá bom. Uma das perguntas foi, o meu filho, de 14 anos, está se preparando para o B2 First. Como saber se ele está preparado para realizar o exame? Bom, essa é de fato uma pergunta extremamente importante. A primeira digamos, a primeira dica para saber disso conversa com o professor, porque ao longo do preparatório existem várias atividades que o candidato faz e também existe o simulado. E o simulado, ele assim, fornece bastante informação sobre como o candidato está se desempenhando nesse preparatório. Então, eu diria, primeiro, conversa com o professor, e depois, assim, informalmente, em casa, algumas das atividades que eu mencionei aqui, elas são para o nível B2. Então, propõe aí fazer em conjunto uma atividade dessa, e se você é um pai ou uma mãe que, porventura, ainda não fala inglês, mas seu filho está no nível bem alto, porque o nível B2 é um nível bastante alto, então você já pede aí para o filho ensinar você. Mas se quiser ter certeza de que o filho está pronto para o exame, conversa com o professor, olha o desempenho no simulado, nas atividades que o professor propõe, né, as atividades aí de escrita e tal, para você ter essa segurança. Perfeito, Alberto. Alberto, tem outras perguntas aqui que a gente vai tentar colocar no mesmo assunto, e isso é relevante porque a gente aqui no centro também percebe que ainda tem um pouco de dúvida sobre pontuação. Cambridge English Scale, pontuação mínima para passar. Será que você pode dar uma esclarecida nesse assunto para a gente também? Ótimo. Inclusive, Ed, eu vou categorizar aqui os exames para deixar essa explicação mais clara para todo mundo. Existem exames para crianças, né? São os exames Pre-A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, cujo desempenho ele é assim reportado por meio de quantidade de brasões de Cambridge para cada componente. Esses exames não têm passa e reprova, tá? Toda criança que faz, ela vai receber o seu certificado, e o desempenho ali é um indicativo do quão bem a criança está se desenvolvendo no inglês. Agora, a partir do nível A2 Key, para que você seja aprovado dentro do nível do exame, aí você tem que apresentar um desempenho mínimo. Então, eu vou categorizar aqui A2 Key B1 Preliminary,
70% mínimo de desempenho do total dos componentes. A partir do nível B2, até o nível C2, 60% de desempenho mínimo do total dos componentes, né? Muita gente pergunta também sobre a pontuação da Cambridge English Scale. Essa pontuação, ela é uma equivalência, né? Então, quando você tem, por exemplo, um desempenho mínimo para ser aprovado dentro do nível do exame, então você vai ter uma pontuação que vai estar associada à nota C ou à nota B. Quando você tem uma nota A, é uma nota excepcional, é excelente. Então, você já entra aí numa outra categoria do nível do quadro comum europeu. Mas, em geral, quando você tem um desempenho mínimo, você tem uma nota C ou uma nota B. Aí eu vou pegar um gancho nessa questão de pontuação. Uma pessoa perguntou assim, ó, é preciso ir bem em todas as habilidades para obter a certificação? Ou se zerar uma das habilidades, isso gera desaprovação? Então, você tem que apresentar um desempenho mínimo no total dos componentes. Então, vamos imaginar que no componente de compreensão auditiva, né, você tem um desempenho um pouco abaixo, mas você se sai muito bem no componente de leitura. Então, claro que um vai compensar o outro. Agora, se você tem um desempenho muito baixo em um dos componentes, isso vai afetar o desempenho nos outros também. O que é que a gente sempre recomenda? Que, de forma equilibrada, na medida do possível, você se saia bem nas 4 habilidades. Por isso que é importante desenvolver as 4 habilidades. A gente sabe que nunca é igualzinho. Geralmente a gente desenvolve uma mais rápido que a outra. Eu digo por mim, quando eu era estudante de inglês, né? Eu falava muito, mas na parte de ouvir foi mais difícil. Então eu tive que praticar muito a compreensão auditiva. Mas na medida do possível é importante que você se saia bem, de forma equilibrada, nas 4 habilidades. Perfeito. Alberto, essa aqui também eu vou deixar para você, que você que é a estrela do nosso evento aqui. O pessoal está perguntando se o exame é feito online ou presencial. Bom, os exames de Cambridge, eles têm 2 formatos. Existe o formato impresso e existe o formato digital. Independente do formato que você faça, você vai sempre fazer num centro autorizado, né, ou num centro preparatório. Então, não existe o exame de Cambridge que você vai fazer de casa, por exemplo. Sempre você vai ter que ir ou no centro autorizado ou no centro preparatório e fazer tudinho naquele dia especificado, naquele horário especificado, né? Então, você pode fazer ele em formato impresso ou em formato digital, porém, sempre num espaço que é o centro preparatório ou o centro autorizado, nunca de forma remota. Eu quero pegar um gancho aqui, que foi uma dúvida que foi muito recorrente aqui. Cambridge lançou essa super, hiper, mega novidade, que foi os exames digitais, né? Já tinha o computador, mas ali com datas bem específicas, e agora os exames são on demand, ou seja, eles teoricamente podem ser feitos em qualquer dia. E aí criou aquela expectativa, que ótimo, eu posso fazer contato com o centro, quero fazer meu FCE depois de amanhã. Então a gente quer reforçar isso, eu acho que isso aí vale, estou falando aqui por todos os centros, sim, é possível, né? Cambridge criou essa possibilidade fantástica, só que depende de logística, depende de planejamento, depende de examinador. Então, o reforço da mensagem aqui é: faça contato com o seu centro, porque acredito que todos os centros têm o seu planejamento. Por exemplo, aqui, a gente em Belo Horizonte, a gente sempre vai colocar ali os exames no final do semestre, porque todo mundo se prepara durante o semestre para daí fazer as provas ou em julho ou em dezembro. É lógico que tem centros que às vezes aplicam provas em março, em abril, em setembro, em outubro, mas o ponto é, sempre verifique com o seu centro qual que é o calendário que eles estão adotando, tá? Porque por mais que a gente gostasse, que a gente quisesse, não há possibilidade logística de a gente colocar exames todos os dias. Mas melhorou bastante, porque agora deixou muito mais flexível. Vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte. Agora, antigamente, a gente tem uma estrutura bacana aqui de computadores, só que no sistema antigo tinha a data. Então, tinha ali o CAE naquele dia.
Se esgotasse o meu laboratório, não tinha jeito mais, porque eu tinha que esperar para fazer a prova um mês depois. Agora, com o digital, que é on demand, se acaba as minhas vagas ali no dia 6 de julho, o sistema me permite ir lá e abrir uma nova agenda no dia 7. Esgota dia 7, eu abro dia 8, dia 9, e assim por diante. Então, por exemplo, aqui em BH, a gente não tem mais problema de esgotamento de vagas para o online. Se a gente tiver inscrição, a gente vai abrindo as datas. Sim, e aí eu sim. Quero reforçar também, o pessoal perguntando muito, mas que exame que eu faço? Eu acho que o Alberto já respondeu, mostrando todas as ferramentas, e aí eu vou reforçar mais uma vez, sem compromisso, se você já estuda em uma das culturas, ou se você estuda em outra escola, localmente, tá? Procure um centro ou uma escola oficial para você ter toda essa orientação de qual exame, porque isso é muito importante. Sim. Essa orientação da escola, do professor, vou dar a experiência aqui de BH mais uma vez, todo mundo pode entrar, fazer uma análise de conhecimento sem compromisso nenhum. Aqui a gente está falando de exames, a gente não está falando de matrícula e tudo, que são coisas completamente distintas. Então, eu acredito que todos os centros, culturas, outras escolas que estão aqui também, estão aí na sua cidade, na sua região, para te ajudar e para te atender, tá? Exato. Tem algumas outras dúvidas aqui, eu vou deixar depois, se a gente não conseguiu responder, a gente vai mandar, a pessoa, né, todo mundo colocou o e-mail aqui, acredito que a maioria, as mais relevantes, foram respondidas. Se tiver alguma que não foi respondida, a gente promete que a gente vai mandar o e-mail e responder para vocês, tá bom? Uhum. Quer falar mais alguma coisa, Alberto? Antes de fazer o sorteio? Antes de fazer o sorteio, acho que é bom falar para as pessoas, né, se essa apresentação fica ou não disponibilizada para quem quiser acessar depois. Excelente pergunta, ela fica gravada e a gente vai mandar, tá? Por isso que é importante vocês preencherem o formulário, porque, por exemplo, eu não sei se todo mundo que está aqui no evento hoje se inscreveu para o evento. Quem se inscreveu para o evento, a gente teve lá mais de 300 inscrições, a gente vai mandar para todo mundo. Então, quem está aqui hoje no evento e não se inscreveu, para a gente ter o e-mail de vocês, já dá tempo ainda, preencha aí o formulário que foi colocado no chat, para a gente poder mandar o link da apresentação, para você mandar para alguém depois, se quiser compartilhar, quiser ver de novo, tá bom? Perfeito? Podemos ir para o sorteio? Sim, sim, podemos. Então tá. Então, só explicando novamente, o que nós vamos sortear aqui agora, 3 tokens, são 3 senhas, que você... Aí a gente vai explicar isso tudo por e-mail um pouquinho depois, tá? O sorteado vai receber um e-mail com todas as orientações para entrar na plataforma de Cambridge e fazer esse exame. Então, vou explicar mais uma vez. Esse exame se chama Cambridge English Placement Test. É um exame de Cambridge, é uma ferramenta que a finalidade principal é falar em que nível que você está. E aí, esse exame, ele vai trabalhar mais a parte de reading, use of English e listening, mas já é uma ferramenta fantástica, já vem com um relatório mostrando uma indicação de qual nível você pode fazer. E aí, de novo, com o que eu falei com vocês, buscando a orientação aí da escola local, seja cultura inglesa, seja qualquer outra escola, o seu professor, a sua escola, junto com esse relatório, isso vai ajudar vocês imensamente, os sorteados, a escolherem o melhor exame para vocês, tá? Então, Alberto, vou pedir primeiro para você falar um número para a gente entre... Que rufem os tambores. Aí, ó, vamos dar aquela enroladinha para ver se dá mais tempo de alguém preencher, hein? E aí uma chance de... Eu vou falando bem devagarzinho aqui para ver se o pessoal preenche e dá tempo de concorrer, tá bom? Então, Alberto, então já quero, mais uma vez, reforçar. Então, já vou fazer a mensagem de agradecimento aqui, depois só a gente encerra e dá tempo do pessoal que eu estou vendo aqui, está tudo mexendo aqui no formulário, o pessoal está preenchendo. Então, agradecer você mais uma vez, agradecer a todos que estão aqui presentes, parabéns mais uma vez. Lembrem-se, com essa gama toda de exames que Cambridge oferece, o momento é agora. Às vezes a gente escuta as pessoas falando, vou deixar para depois, vou deixar para fazer esses exames lá na frente. O momento é agora. Se você já, né, Cambridge, eu acho que é referência mundial. Outra coisa, não sei se você sabe, naquele ranking das melhores universidades do planeta, Cambridge, na última, aquela que fala que a USP, que é a nossa melhor universidade, de fato, fica ali em 80, 90, no último ranking que saiu, Cambridge foi eleita a 2ª melhor universidade. E ela está sempre ali, né, Alberto? No primeiro, no segundo, no terceiro, está sempre no top 3. Exato. Então, é uma chance de você ali já ter um certificado de uma das melhores universidades do mundo. Então, não deixem para depois, a oportunidade é agora. Bom, Alberto, então, primeiro, vou pedir para você escolher um número para a gente, entre o número 2 e o número 19. Número 9. Então, o 9, depois a gente vai fazer contato, tá? Quem vai receber o primeiro token para o exame é a Luciana
Campanha Versiani. Então, repetindo, Luciana Campanha Versiani. Fica tranquila, a gente vai escrever para vocês. Ellen, marca aí, por favor. Tá, tô pedindo a Ellen aqui para a nossa supervisora marcar direitinho o contato dela para a gente mandar o token para ela depois, tá? Vamos lá, estamos aqui, ó, dando tempo para vocês preencherem, né, Alberto? Então vamos lá agora, mais um número agora, ó, chegou mais alguns preenchimentos, né? Entre o 2, deixa eu ver, chegou mais, e o 23. Treze 13 é o galo aqui de BH, esse é um número bom. A sorteada, 13, é a Fernanda Lawrence, desculpa se não estiver pronunciando o nome correto, é a Fernanda Lawrence de Oliveira Neves. Então, repetindo o nome, Fernanda Lawrence de Oliveira Neves. E por último, Alberto, o último sorteado, o último sortudo. 20. 20. Sorteada é a Letícia Seabra Lages. Repetindo, Letícia Seabra Lages. Pessoal, então, Alberto, mais uma vez, agradecer imensamente, agradecer a presença de todos, fiquem tranquilos, vamos mandar, né, essa apresentação para vocês, e mais uma vez, parabéns e boa noite a todos, tá bom? Alberto, Boa muito noite. obrigado, viu? Até mais. Nada, obrigado também. Até mais, pessoal, boa noite. Tchau, obrigado, pessoal. Estamos aqui ou saímos? Cadê?